Bom dia! Já alguma vez ouviram: há aqui alguém que não peca? Há aqui alguém que é santo? Vamos averiguar esse assunto. Estas duas perguntas foram feitas certa vez e toda a gente ficou num silêncio aterrador. Mas o meu silêncio não era pacífico. Eu estava completamente escandalizada. Fiquei em tamanho choque que nem soube o que responder. Mas vou responder agora. E pergunto: estaremos por Deus ou contra Ele? Para que Satanás precise infiltrar-se em nossas igrejas, se estamos lá nós? Por que é que um cristão tenta demonstrar diante de toda a igreja que Deus tem falhado em sua promessa? Precisa de Satanás de convidar algum inimigo se nós temos sido tão traiçoeiros? Ou não nos tem dito Deus que, se crermos, veremos a glória de Deus? Não nos tem Ele prometido santidade plena? Nesta vida, hoje mesmo, não nos tem prometido obediência diária, contínua, ininterrupta? Porque armamos um laço contra o Espírito de Deus com estas perguntas traiçoeiras. Mas alguém pode dizer que é santo? Não. Apesar de não podermos ser presunçosos, não significa que Deus não faça em nós essa obra de santidade. Hebreus 13, 21 nos tem dito que o Deus da paz, cito, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é perante Ele agradável por Cristo. Não poder dizer que somos santos comprova que Deus não tem poder para nos tornar santos? Não. Então, irmãos, porque armamos um laço contra o Espírito de Deus. Se ninguém pode dizer que é santo, não é porque Deus não nos exige e não é porque Ele não o tem operado naqueles que o permitem. Não podemos dizer sou santo, mas ai de alguém cuja consciência o acusa de pecado. Temos anunciado mais o Evangelho da incapacidade humana do que o Evangelho da capacidade divina. E isso tira-nos a fé, irmãos. Isso tem-nos tirado a fé, porque tem demonstrado que Deus não é capaz. Quando queremos demonstrar que nós não somos capazes, que nós não temos e não podemos fazer a santidade em nós, não temos dado a resposta de que Deus é capaz, mas temos-nos silenciado. O silêncio de toda a gente diante destas perguntas é uma demonstração de que Deus também não é capaz. Essas afirmações, irmãos, tiram-nos a fé para que possa ser realizado em nós a promessa de Deus. Não somos transformados porque não cremos no verdadeiro Evangelho.
o Evangelho da capacidade divina. Esse Evangelho é que faz em nós todas as obras, toda a obediência de forma perfeita, diária, desde hoje e durante todos os dias da nossa vida. Porque quando Cristo vive em nós, quando é Ele que faz em nós, como é que são as obras? Perfeitas. E se é Ele que faz em nós, se é Ele que vive em nós, enquanto Ele vive em nós, por quanto tempo, durante quanto tempo é que essas obras são perfeitas? Sempre. Continuamente, diariamente, a não ser que expulsemos Jesus de nós. Deus não apenas nos quer salvar, levar para o céu. Deus quer nos dar uma salvação abundante, uma salvação permanente, não uma salvação mesquinha, imaginada diante e perante a nossa incapacidade humana. A constância da salvação é o objetivo da obra de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. Porque vamos lá, pela fé, obter o perdão, mas também a santidade contínua. Irmãos, Deus tem-nos falhado? Deus tem-nos sido incompetente? Deus é competente, apesar da nossa incompetência, apesar da nossa falsidade, da nossa incapacidade e da nossa falta de fé. O que quer dizer que a graça de Deus é competente, é fornecida diariamente para fazer de uma forma completa, constante, ininterrupta, essa santidade, para a manter e para a sustentar ininterruptamente. Isso tem sido visto como impecabilidade, mas o homem pode pecar se quiser. Ele não é obrigado, impedido, incapacitado de escolher um caminho contrário. Apenas tem disponível toda a graça, todo o poder do céu para que isso seja realizado todos os dias da nossa vida. Filipenses 1:9 diz-nos que o vosso amor aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a perfeição, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até ao dia de Jesus Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O Evangelho da capacidade divina derrota toda a incapacidade humana. O Evangelho da capacidade divina subjuga toda a natureza pecaminosa, todas as tendências herdadas e adquiridas, todos os vícios e todas as tentações. É porventura permitido que sejamos tentados acima do que podemos suportar? Não. Deus deu tudo o que é necessário para que eu não peque e para que seja santo hoje mesmo. E deu tudo o que é necessário para que eu mantenha essa santidade ininterruptamente. Irmãos, nós só somos justificados, só mantemos a justificação
se essa justificação for suportada por uma obediência contínua. Não sejamos traiçoeiros do Espírito de Deus que faz em nós essa obra, porque Deus não se deixa escarnecer. O Evangelho da capacidade divina suplanta em poder, em perfeição, em idoneidade, em vigor, em grandeza, em eficiência, toda a limitação do homem. Ele faz aquilo que promete. Não seja eu um divulgador do Evangelho da incapacidade humana a suplantar todo o poder de Deus, porque essas palavras promovem a incredulidade. E um homem sem fé não pode ser santificado, porque a santificação vem por meio da fé. O que devemos perguntar é: há aqui alguém que não possa deixar de pecar? Há aqui alguém que não possa ser santo? Hoje mesmo? Essa é a pergunta que devemos fazer, porque dessa forma estamos a defender o Evangelho da capacidade divina. Estas são as perguntas de um cristão, porque perguntas como aquelas primeiras só podem sair de alguém que não quer ouvir dizer que sim. Terei eu algum pecado no qual eu não me queira sentir só? No qual eu queira a comparticipação dos meus irmãos, a comprovação através do silêncio dos meus irmãos de que eu não estou só em meus pecados? Essas são perguntas de traiçoeiro que armadilha o seu irmão, o qual é um laço para si mesmo. Montaste uma armadilha ao meu irmão, mas as tuas palavras foram escritas nos livros do céu para testemunharem contra ti. Toda a nossa piedade, tudo o que fizemos em benefício da Igreja, dos irmãos e da sociedade é feito em nada quando o nosso coração demonstra em palavras que é joio e não trigo. E se somos joio, só podemos semear aquilo que somos. Nossas palavras são frutos, irmãos, que temos dito, que temos semeado, que nos distinga entre o trigo e o joio. Pensaremos que tais palavras não serão regadas, nem crescerão como joio no meio dos povos? Porque para que os céus o saibam e para que a terra o declare, nossas palavras têm dito aquilo que nós somos. Deus tem visto o nosso íntimo. Ele tem nos observado. Ele faz uma distinção que homem algum pode empreender. Ele faz uma separação incontestável. Mas as minhas palavras e as minhas obras são uma revelação daquilo que Deus já viu há muito. O que ama o pecado há de revelar-se inequivocamente diante da terra e dos céus. Os homens mais silenciosos e prudentes hão de pregoar aquilo que creem por meio das suas ações.
Não é aquilo que dizes, aquilo que fazes, aquilo que vestes, aquilo que ouves, aquilo que vês, uma demonstração daquilo que és? E não estará todo o céu a ver? E não estará a ser escrito nos livros dos céus? E ninguém perguntará: com quem estás? Porque o trigo não dá pasto e o joio não dá pão. Glória a Deus pela sua obra em nós. Não nos havemos de glorificar e apregoar o Evangelho da capacidade divina? Nós não podemos, mas Deus pode, porque Ele prometeu e Ele faz e Ele cumpre aquilo que prometeu. Subscreva e divulgue este vídeo. Até breve.